Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 2, versículo 4. O versículo nos diz assim: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Mais uma vez, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeira parte do versículo: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem são esses todos? Segundo Atos capítulo 1, verso 15, são quase 120 pessoas seguidoras de Jesus Cristo. Esses quase 120 permaneceram no mesmo lugar em Jerusalém, Atos 2, versos 1, obedecendo assim a ordem de Jesus, para aguardarem a promessa do Pai de serem batizados com o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 4. Essa promessa do Pai diz respeito à promessa que Deus fez a Abraão de todas as nações serem benditas nele. Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O fato de todos terem recebido a promessa demonstra o que Pedro afirma na casa de Cornélio, Atos 10, 34, 35. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Afinal, o próprio Jesus, durante o último dia da festa dos tabernáculos, disse: "Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre." E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não haver sido glorificado. João 7, 38, 39. É importante ressaltar a diferença do termo ser cheio do Espírito Santo. Na teologia de Lucas e do apóstolo Paulo, segundo o contexto de Lucas, ser cheio do Espírito Santo sempre está associado ao dom de línguas, enquanto para Paulo, uma vida cheia do Espírito Santo reflete a evidenciar o fruto do Espírito, Efésios 5,18. "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo." Então, para Paulo, ser cheio do Espírito Santo se evidencia pelo comportamento. Para Lucas, quando ele escreve, toda vez que ele fala ser cheio do Espírito Santo, fala de pessoas que estão associadas ao dom de língua, que falam, que são portadores dos dons do Espírito Santo. É assim que Lucas escreve de maneira narrada e Paulo escreve de maneira doutrinária. Segunda parte do versículo: e começaram a falar em outras línguas. Notemos alguns fatos importantes sobre o falar em línguas. O que produz essa manifestação? O impacto do Espírito de Deus sobre a alma humana. É tão direto e com tanto poder que a pessoa fica extasiada, falando de maneira sobrenatural. Isso pelo fato de a mente ficar totalmente controlada pelo Espírito. Para os discípulos, era evidência de estarem controlados pelo poder do Espírito prometido por Jesus Cristo. Quando a pessoa fala uma língua que nunca aprendeu, pode ter certeza que algum poder sobrenatural assumiu o controle sobre ela. Alguns argumentam que a manifestação do falar em línguas limitou-se à época dos apóstolos. Aconteceu para ajudá-los a estabelecer o cristianismo, uma novidade naquela época. No entanto, não existe limites para a continuidade dessa manifestação do Novo Testamento, e nem mesmo no Novo Testamento. Mesmo no 4º século depois de Cristo, Agostinho, notável teólogo do cristianismo, escreveu: "Ainda fazemos como fizeram os apóstolos, quando impuseram as mãos sobre os samaritanos, invocando sobre eles o Espírito, mediante a imposição
das mãos. Espera-se por parte dos convertidos que falem em novas línguas. Irineu, notável líder da igreja, era discípulo de Policarpo, que por sua vez era discípulo do apóstolo João. Irineu escreveu: temos em nossas igrejas muitos irmãos que possuem dons espirituais e que por meio do Espírito falam toda a sorte de línguas. A Enciclopédia Britânica declara que a glossolalia, ou falar em línguas, ocorre em reavivamentos cristãos durante todas as eras. Por exemplo, entre os frades mendicantes do século XIII, entre os jansenistas e os primeiros quakers, entre os convertidos de Wesley e Winterfield, entre os protestantes perseguidos de Cevenes e entre os irvinguitas. Podemos multiplicar as referências, demonstrando que o que fala em línguas por meios sobrenaturais, que o falar em línguas por meios sobrenaturais tem ocorrido em toda a história da igreja. Se você é pentecostal, você é uma testemunha contra essa falácia do cessacionismo. Segundo 1 Coríntios 14, 2, o falar em línguas nem sempre é em língua conhecida pelos demais. Em 1 Coríntios 14, 2, fala que fala em línguas, fala em mistério, e só Deus entende. Deus não vai usar alguém para falar chinês se não houver nenhum chinês na plateia, não vai usar ninguém para falar australiano se não tiver nenhum australiano na plateia. O importante é que o Espírito intercede por nós através também do dom de línguas. Terceira e última parte do versículo: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cremos e ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Sua personalidade está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível, e tem sido crença da igreja desde o princípio. A Bíblia revela todos os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo, como intelecto, emoção e vontade. Em 1 Coríntios 12:11 está escrito: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Esse versículo revela que o Espírito Santo possui vontade, nos indicando a sua personalidade, como quer. Essa vontade nunca, jamais contradiz a vontade das outras pessoas da Trindade, pois possuem a mesma natureza e a mesma essência. O Espírito Santo relaciona-se com os crentes de maneira pessoal, pois somente uma pessoa poderia agir como mestra, consoladora, santificadora e guia. Cremos e declaramos que o Espírito Santo ensina, fala, guia em toda a verdade, julga, ama, contende, convida e intercede. Ele é Deus, ele é pessoal, até por isso os cristãos são batizados também em seu nome. Mateus 28:19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que neste dia que todos sejam cheios do Espírito Santo e comecem a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes conceda que fale. Que Deus em Cristo vos abençoe.